Vamos lá? Boa noite. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. Aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício número 264/2022, Nova Trento, 19 de agosto de 2022. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei complementar número 006/2022. Fixa o piso municipal dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates às endemias e da outras providências. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 262/2022. Nova Trento, 19 de agosto de 2022. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, vimos, através deste, encaminhar a Vossa Excelência para a devida apreciação o balancete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Trento, referente ao mês de julho de 2022. Sendo que nos apresenta para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 153/2022. Nova Trento, 23 de agosto de 2022. Com o presente encaminho o projeto de resolução para apreciação e votação de todos os vereadores desta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei de origem legislativa número 0025/2022, declara de utilidade pública a Sociedade Filarmônica Neotrentina. Atenciosamente, Flávio Felipe Dalprá, Gustavo Orsi, Juscelino Marino Quini, Joel Garbari, vereadores. Excelentíssimos senhores membros desta Egrégia Câmara de Vereadores do município de Nova Trento. Nova Trento, 23 de agosto de 2022. Requerimento número 008/2022. Por intermédio deste instrumento, com fundamento no artigo 105, parágrafo 4º, inciso 6º, do Regimento Interno, vem o vereador Silvio César Correia, através da mesa diretora desta Casa, solicitar a Vossas Excelências que se designem a solicitar ao representante legal da Prefeitura Municipal da cidade de Nova Trento para que preste esclarecimentos através de ofício para esta Casa Legislativa acerca da falta de pagamento dos triênios dos servidores municipais. Ciente dos préstimos com que Vossas Excelências conduzem os trabalhos desta honrosa Casa Legislativa, muito respeitosamente requero o atendimento do presente pleito e, aproveitando, elevo os mais altos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Flávio Felipe Dalprá, Gustavo Orsi, Juscelino Marino Quini, Joel Garbari e Silvio César Correia, vereadores. Indicação número 242/2022. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja feita a retirada de um bloco de cimento que oferece perigo às crianças, próximo ao novo brinquedo instalado na Praça Getúlio Vargas. Fotos em anexo. Nova Trento, 23 de agosto de 2022, Gustavo Orsi, vereador. Indicação número 243/2022. Que seja providenciada a instalação de uma placa de proibido estacionar na entrada da rua João Bairro Sobrinho, onde já existe uma faixa amarela próximo ao local da antiga instalação da Marmoraria da Rocha. Nova Trento, 23 de agosto de 2022, Silvio César Correia, vereador. Indicação número 244/2022, que seja providenciada a instalação de uma placa de proibido estacionar, bem como a pintura de faixa amarela em um dos lados da rua próxima à entrada da rua que dá acesso
ao bairro São Roque, próximo à antiga distribuidora de bebidas do Celinho. Nova Trento, 23 de agosto de 2022, Silvio César Correia, vereador. Indicação número 245/2022, que a Secretaria de Obras providencie a limpeza da Rua Domingos de Grote, bairro Centro. Nova Trento, 23 de agosto de 2022, Luiz Fernando Essel Rachadel, vereador. Indicação número 246/2022, que se providencie a colocação de material de base brita na Rua das Casas Populares do bairro 30 Réis. Nova Trento, 23 de agosto de 2022, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 247/2022, que se providencie um projeto para a pavimentação da primeira Rua das Casas Populares no bairro 30 Réis. Nova Trento, 23 de agosto de 2022, Gabriel Pereira Batista, vereador. Neste momento, informo que foram protocolados nessa Casa Legislativa os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 006 de 2022, de 19 de agosto de 2022, de origem do Executivo, e o Projeto de Lei de origem legislativa número 025/22, de 23 de agosto de 2022. Encaminho os projetos às comissões para pareceres na forma regimental. Concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de suas livres escolhas. Vereador Silvio. Gabriel, por 10 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, aos membros, alunos, né, da PAI de Nova Trento, que se fazem presente aqui na sessão. E também ao público que nos acompanha aí pela TV Câmara, pela Rádio La Prima e demais mídias sociais. Comento um pouco sobre a minha indicação. Estive fazendo uma visita no bairro 30 Réis, em especial a Vasca, onde tem na localidade das Casas Populares. E conversando lá com alguns moradores, né, e também vi a necessidade para que seja feita a manutenção na primeira rua das Casas Populares, né, para que seja colocado o material, que seja feito o patrulhamento, né, a macadamização. E também conversando, né, e um pedido dos moradores dessa primeira rua, um projeto, né, foi feita a pavimentação da rua geral. A segunda rua, né, das Casas Populares também se encontra pavimentada, porém a primeira não. Então, Gabriel, vamos movimentar, vamos trabalhar para que consigamos, né, a pavimentação. Então, que eu fiz a indicação para que o executivo, né, faça o projeto. Tendo um projeto, a gente vai ter um orçamento e assim vamos correr atrás de recurso, né? Se a prefeitura não tiver recursos próprios, a gente vai atrás de algum deputado, de alguém, para poder pavimentar essa rua, né, e trazer melhorias para os moradores. O vereador Gustavo Orso fez uma indicação aí para a retirada de um bloco, né, da Praça Getúlio Vargas. Algumas sessões atrás eu também fiz uma indicação para que seja feita a manutenção na cerca do playground da praça. Algumas madeiras, né, foram, com o tempo, apodrecendo, né, acabaram estragando, quebrando, e essa cerca, né, quem tem criança pequena sabe, né, tu largou a criança na praça para ir para a estrada e do estoque, então essa cerca evita esse tipo de coisa. Então que seja feita essa manutenção. Fiz a indicação, estou acompanhando, mas não foi feito ainda. Aproveitando que os membros da PAI estão aqui, quero também destacar que, né, no dia 21 ao dia 28, né, é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né? Parabenizar essa entidade que faz um trabalho excepcional aqui no nosso município, né? Os professores, todos, né, que estão envolvidos ali. Com certeza os alunos que ali frequentam são muito bem assistidos, né? Então fica aqui o reconhecimento, os parabéns a todos que estão ali envolvidos nessa causa aí. Nesse primeiro momento seria isso, presidente. Obrigado. Vereador Fernando, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente.
nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha em casa, em especial os integrantes da PAI que hoje se fazem presente no Legislativo. Eu começo a minha fala destacando a indicação que eu fiz da rua Domingos Esgrote. Eu estive hoje visitando essa rua e realmente essa rua está uma vergonha. Tem que dar uma limpada boa nessa rua, porque o mato lá já está fazendo até nó. Tem que dar uma boa limpada naquela rua, inclusive até os moradores daquela rua me pediram que fosse vista a questão da placa dessa rua, porque essa placa está um pouco à frente na calçada e de costas. E como é uma rua de mão única, o motorista dificilmente consegue identificar que aí é a rua Domingos Esgrote e o pedestre só se ele olhar muito, senão passa despercebido. Então, se a Secretaria de Obras, alguém estiver escutando a sessão, se puder amanhã pelo menos já encaminhar essa questão da limpeza da rua, eu agradeço, porque é uma rua no centro da cidade, mesmo que não fosse, ela precisa ser limpa, porque está meio que abandonada. Quero aqui também destacar sobre questões das academias ao ar livre. Eu venho sendo cobrado aí alguma semana por alguns munícipes sobre a questão dessas academias, a instalação delas nas nossas praças públicas. Inclusive, se eu não me engano, até pedi agora para o vereador Joel, ele fez uma indicação, acho que no começo do ano, pedindo uma academia dessa no Mato Queimado. Também me foi pedido ali na Ercílio Cipriani. Então, se o responsável também estiver escutando e puder trabalhar em cima disso, que a comunidade vem pedindo a instalação de mais academias livres no nosso município. Sobre o curso técnicos, eu acompanhei hoje uma reportagem na Rádio La Prima, quero até aqui parabenizar a prefeitura, o prefeito em especial aqui, que foi hoje feita mais uma turma de curso de corte e costura. A gente cobrou muito nessa casa, inclusive na época da primeira do grupo, eu, o vereador Edo, o vereador Emerson, se eu não me engano o vereador Flávio, estivemos presentes na primeira turma que abriu e agora já estamos indo para a quarta turma. Então, é um começo e é muito importante que a gente trabalhe isso dentro do nosso município, porque é uma demanda que vem crescendo. Não só o corte e costura, como mais áreas aí tem que ser olhada nos próximos anos. Nesse primeiro ano, no primeiro momento seria isso. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Hoje, na ordem do dia, temos as seguintes proposições. A primeira proposição é o projeto de lei número 019/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2022. Eu coloco em discussão o projeto de lei. Vereador Edo. Senhor presidente, é muito comum esse projetos dessa natureza tramitarem nesta casa, pois sempre que aparece dessa natureza, nós temos que dizer a mesma coisa, né? Quando se faz planejamento anual dos recursos a serem investidos em todas as áreas, no caminhar do ano, normalmente há segmentos ou secretarias que têm dinheiro de sobra e outras que têm despesas além daquilo que foi planejado. Então, o que o projeto propõe é suplementar recursos de uma secretaria que está deficitária, utilizando recursos de uma secretaria que tem recursos sobrando, entre aspas. Portanto, favorável ao projeto. Continua a discussão. Presidente, por favor, só repita de qual áreas vão tirar para repassar para a Secretaria de Turismo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. O vereador está anulando... Ah, tá, é verdade.
Está anulando aqui da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente e da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos e Planejamento, né? Para ser destinado, então, para a Secretaria de Cultura e Turismo e para a Secretaria de Administração e Finanças. Eu sou contra essa aprovação desse projeto. Jamais se tira dinheiro de uma Secretaria de Agricultura, ou de Transporte, que seja, para passar para uma Secretaria de Turismo, né? Então, sou contra a aprovação desse projeto, sem condições. Sou contra. Até porque deveria de explicar o porquê esse repasse do dinheiro para a Secretaria de Turismo, né? E aí está só pela metade, né? O bom seria justificar o porquê está sendo feito esse repasse. E qual é o valor, presidente, por favor? Valor total? Para a Secretaria, então, de Cultura e Turismo, o vereador é 353.628,30 centavos. E para a Secretaria de Administração e Finanças, então, 96.371,70 centavos. Valor total, 450 mil reais. Sem condições, né, gente? Isso é uma gozação com a população de Nova Trento, né? Certo. Sou contra a aprovação desse projeto. Só vota a favor quem não tem noção do que está acontecendo. Essa é a realidade. Certo, continua a discussão. Também me posiciono contrário, né? Voto contra o projeto. Faço das palavras do vereador Silvio as minhas. Onde já se viu tirar dinheiro de obras e agricultura, né? São duas pastas que necessitam muito de recursos. Nós temos uma extensão enorme de interior, ruas que precisam ser pavimentadas, né? Questão da agricultura, a mesma coisa, para passar para turismo. Isso é a jogada, né, para suprir o recurso destinado aí para a Festa Encanto Trentino, né? Então, eu me posiciono contra. Continua em discussão? Presidente, ali eu acho que não está muito claro, até pelo que o Silvio falou, algumas normas. Eu acho que seria legal a gente talvez pedir vista e pedir uma explicação melhor e voltar isso daí na semana que vem, então. Eu coloco, então... Até porque, presidente, a população, nós estamos aqui discutindo um assunto que geralmente fica aqui dentro. A população tem que saber o porquê que está sendo transferido esse dinheiro, que não tem explicação. Só está falando que está sendo transferido dinheiro de uma secretaria para o turismo. Gente, isso é brincadeira, né? Bom, antes do pedido de vista, então, eu vou pedir para o secretário ler a exposição do motivo. Pode ser assim, dessa maneira? Projeto de lei número 019/2022. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e os senhores vereadores para apreciação e votação por esta Casa Legislativa o projeto de lei acima indicado, solicitando autorização para abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2022 até o limite de R$ 450 mil, utilizando como fonte de recursos a anulação de dotação fixada na mesma lei. O objetivo da abertura desse crédito adicional suplementar dá-se devido à necessidade de reforçar a dotação orçamentária para cobrir despesas da Secretaria de Cultura e Turismo. Certo de, mais uma vez, poder contar com o apoio de Vossas Excelências, a aprovação desta proposição, solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento, razão pela qual antecipo os mais sinceros agradecimentos. Nova Trento, 15 de agosto de 2022, Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Continue em discussão o projeto. Ali como o objetivo ali, eu vejo que fica bem vago. Eu acho que teria que ser bem objetivo o porquê, para quê e para onde, né? Para onde, na verdade, está especificando ali, mas o para quê, né? Fica vago ali esse motivo aí da transferência, da dotação de recursos. Acho que seria, então, interessante fazer o pedido de vista e pedir um esclarecimento melhor ali na sua justificativa. Mas, vereador Joel, é até bom pedir de vista, mas até porque o que a Secretaria de Turismo e Cultura vai fazer com esse dinheiro? Por quê? Aí pode vir até com conversa fiada de alguns vereadores, mas não me convence. Essa é a realidade.
se andaram fazendo coisas sem pensar, o problema é deles. Continue. Senhor presidente, eu estou nesta casa há 10 anos, quando der dezembro. Nesses 10 anos, isso foi a coisa mais natural do mundo. Você tem, volto a dizer, você planeja uma despesa em uma secretaria e, de repente, no meio do caminho, você surge necessidades de se realizar algo e você não tem isso no orçamento. Então, você vai buscar esse dinheiro em outra secretaria que tem um orçamento maior, que vai haver uma sobra de recursos e você transfere para essa. No caso específico da Secretaria de Turismo, agora, muito provavelmente, quando fizeram o orçamento no ano passado, para este ano, talvez tenham calculado mal os custos da festa da Pascualina, porque nós precisamos saber que aquilo tem custos. A Neotur faz a festa bonita, o povo participa, todo mundo se diverte, mas há necessidade de se investir recursos. Investir. Todos nós soubemos, nada é de graça. A questão da festa do encanto. Não se tem dúvidas que você às vezes planeja, você orça gastar 50 mil e de repente no meio do caminho você precisa de mais 50, de mais 100. Então certamente é para suprir estas necessidades, né? Natural, querem pedir vistas, não tem problema, a explicação que virá provavelmente será em torno disso, né? Há uma despesa que foi além daquilo que se imaginava, mas há recursos, esse é o importante, né? Porque você tem um montante de recursos, você transfere de um lado para o outro com a maior naturalidade. Isso está dentro da lei, nada de ilícito, e isso acontece nos meus 10 anos de experiência aqui, todos os anos, com qualquer governo. Vereador Juscelino Kini, secretário de administração por 4 anos, sabe que é assim, né? Mas todos têm o direito de pedir vistas e pedir esclarecimentos, mas eles serão, provavelmente, nesse caminho. Desculpa, vereador, a gente vem fazendo isso, até vou para o 6º ano, e realmente a gente faz, com fundamento. A gente passa de uma secretaria para o SAMAI, porque o SAMAI precisa elaborar uma obra, ou talvez até para a Secretaria de Saúde, que é uma demanda muito grande, mas a reunião que nós tivemos aqui, nenhum vereador aqui é surdo, junto com a Neotur, o prefeito deixou bem claro que o Executivo tinha condições de passar os 428 mil reais, e não deixou claro que teria que tirar de outra secretaria para tampar esse buraco. Então, não tem desculpa, sou contra a aprovação desse projeto, e penso que a vista desse projeto seja respeitada. Continue a discussão. Só para complementar a minha fala, se estivéssemos, né, com uma Secretaria de Transporte e Obras 100%, se estivéssemos com uma agricultura tudo redondinha, não vejo problemas. Mas não está. Primeiro vamos botar a casa em dia, deixar a secretaria em dia para depois passar recurso para uma outra secretaria. Obrigado, presidente. Vereador Gustavo. Só confirmando um questionamento, sacramentando já uma informação minha. O aporte dos 420 mil foi a Secretaria de Turismo que fez, correto? Saiu de várias secretarias? Saiu quanto de turismo, Juscelino? Mas o maior montante é de turismo. Bem provável, né? Que está correlacionado com o Encanto Trentino. Então, provavelmente, como o senhor Edo falou, vem de 2 anos de pandemia, o turismo 100% parado, e aí agora faz um aporte para Encanto Trentino, que a última que teve foi 200 mil, agora foi 420, então é normal ter que fazer ali a gestão de finanças e equilibrar as contas. Eu não vejo nada de tão grave assim. Contudo, obviamente, se vir ali as diretrizes, de onde é que tem esse dinheiro, também não vejo mal nenhum. Mas super natural, no meu ver. São 2 situações, 2 momentos totalmente diferentes, 2020 ou 2019 a 2022. Vereador Gustavo, eu até entendo a colocação do senhor, mas nós não recebemos a prestação da conta do Encanto Trentino. A gente não sabe, a festa não vai dar lucro? Esse dinheiro da sobra da festa não pode repor essa demanda, sem que nós esteja que mexer nas secretarias que são essenciais do município? Nós estamos esperando a prestação de conta, até ninguém cobrou ainda, né?
Mas vamos ver, né? Será que não sobrou para repor esse dinheiro? Nada mais do que justo, né? Pelo que eu saiba, são 60 dias o prazo para a Neotur prestar contas, né, à nossa comunidade, e como todos sabem, toda a lucratividade dessa festa, que eu entendo que vai ser muito gorda, muito boa, volta para o nosso município. Talvez até para a gente ajudar uma entidade igual a PAI, ou fazer uma Pascualina, uma Natalina agora em 2022. Então, novamente, entendo que tudo normal, porém, quanto mais informações, melhor. O município é de todos. Vereador Fernando? Só para complementar aqui o que todos os vereadores já falaram, acho boa a iniciativa do vereador Joel, acho importante faz esse pedido de vista, esclarece onde vai ser investido esse valor. E outra questão que o Gustavo botou aqui, do lucro da festa, Gustavo, pelo que eu sei, isso vai para uma conta específica, que depois a Neotur vai fazer essas melhorias para o município. Não quer dizer que esse dinheiro vai retornar. Tu me entendeu? Não, estou falando que a Neotur investe no município, mas não que esse dinheiro vai ser retornado de uma outra forma, o município gastando em outras áreas, entendeu? Mas, Fernando, complementando aí, pegando teu gancho, nada mais justo que a Neotur retornar para o município tampar os buracos, né? O município jamais pode ser prejudicado por causa de uma festa. Mas estou encerrando por aqui. É favorável o pedido de vista do vereador Joel. Mais alguém? Mas mesmo voltando através da Neotur para o nosso município, ele acaba acatando a toda a população. Independente se um empresário investe no nosso município através de uma doação, serve o município. Se a Neotur investe no nosso município, serve toda a população. Se a prefeitura investe no nosso município, serve toda a população. Então, oi? Sim, sim. Mas aí tem a gestão ali da Secretaria de Finanças para fazer isso, né? É que nem numa casa, depende do ano. Às vezes tu pode ter uma necessidade maior na estrutura da casa, outra na saúde, e assim sucessivamente. Muito bem, então. A pedido, então, a gente viu que a gente debateu bastante, né, sobre o projeto, e a pedido, então, do vereador Joel, eu vou colocar em votação o pedido de vistas, tá? Quem for favorável à aprovação do pedido de vista, então que permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Tá. Então, você pediu o pedido de vista, faz o pedido de vista e pronto, olha, tá. para ver onde foi esse dinheiro. Mas é necessário que se... Tudo bem, mas é necessário que se coloque em votação à vista, né? Então, o pedido de vista foi aprovado por 7-1. A segunda proposição trata-se, então, do projeto de lei de origem legislativa, número 024/2022, que dispõe sobre a curva do Olegário, como a primeira curva em 90 graus, existente na rua Alferes, sentido centro, bairro Trintaréis, no município de Nova Trento. Projeto de lei de origem legislativa, com iniciativa do vereador Edo Piazza. Eu coloco em discussão o projeto. Vereador Edo. Senhor presidente, naturalmente vocês mais jovens não têm conhecimento da história do porquê essa nomenclatura curva do Olegário no caminho para o Trintaréis, mas começou de outros tempos, do tempo em que o caminho que dava acesso ao bairro Trintaréis não tinha mais do que 3 metros de largura, pantanoso em dias de chuva, esburacado e poeirento em tempo de sol. Fazíamos esse caminho a pé desde a infância. Até vou fazer um breve relato daquilo que eu justifiquei por homenagear este cidadão, do qual, muito conhecido pelos nossos mais antigos um pouco, no qual eu conto um pouco da história do seu Olegário, então. Então, essa curva ali existente, ela criou esta fama no tempo do seu Olegário. Ele se estabeleceu ali em 1960.
Seu Olegário nasceu em São João Batista em 17 de abril de 1920. Em 1943, ele casou-se com a neotrentina Rosa Tomazoni, quando passou a residir na cidade de Nova Trento. Em 1960, ele estabeleceu residência no início da Rua Alferes, bairro Trintaréis, justamente onde ainda se encontra a curva mais acentuada de toda a extensão do referido logradouro. Por ser uma curva tida como perigosa e ser um local muito úmido, sombrio, pois o local é cercado por montes bastante íngremes, principalmente no inverno, o local era um desafio a quem trafegasse a pé, de bicicleta, carro de boi e qualquer tipo de veículo automotor, devido ao lamaçal que se formava ali no inverno, nos dias chuvosos. Foram por esses motivos que o local se popularizou como Curva do Olegário, desde 1960. Olegário trabalhou como marceneiro e pedreiro. Seu Olegário é pai de 16 filhos, muitos deles tendo se formado professores, muito atuantes em nosso município. Seu Olegário faleceu em 1987, quando ainda residia na tão conhecida curva. Então, relato aqui que por essa bela história de um passado não muito distante, é merecida esta homenagem a este cidadão que muito contribuiu através de seu trabalho e de sua família para o desenvolvimento de Nova Trento. Ou seja, ali, por que se tornou assim? Porque quando o pessoal transitava, e eu sou desse tempo, quando aprendi a guiar em 1974, quando eu tinha que vir à praça, isso no Trintaréis não tinha mais do que 3, 4 automóveis, incluindo esta Kombi, seu João Batista Voltolini me dizia, tinha chovido, cuida na curva do Olegário, porque ou você encalha, ou você desliza, vai para o buraco, ou se vem um outro carro, você bate. Ou seja, se você vinha a pé para ir à missa, na curva do Olegário tinha que tirar o chinelo para poder passar. Então, tornou-se um ponto de referência, nem é de forma negativa, mas alertando, cuidado, na curva do Olegário, olha, tem brejo, está encalhando, porque não é o cenário que vocês veem hoje. Na época havia um pequeno bueiro que cruzava a estrada, a casa do seu Olegário ficava praticamente em cima da estrada, digo a vocês, não tinha mais do que meio metro entre a casa e o que nós chamamos de sarjeta, e a água contornava o pé do monte ali. Então ali era um brejal, na verdade. O seu Olegário é que transformou um pouco isso num cenário bonito para a época, onde criou esses filhos todos, dentre eles a artista plástica muito conhecida nossa, Jeca. O seu Olegário hoje tem uma neta muito afamada, mundo afora, Rosa Maria, né? Sem falar do grande professor Neuri, diretor da escola, e outras moças todas que foram atuantes professores, né? Então era uma história que está na memória do nosso povo mais antigo, e acho justo uma homenagem dessa para que a gente possa manter viva essa história, que é tão bonita, né? Porque do Trintaréis tinha na época a curva do Olegário. É uma maneira de registrar um pouco da nossa história. Continua em discussão o projeto. Vereador Edo, só para mim ter noção de onde é que tem algum ponto de referência, eu não sei onde é que é. A curva do Olegário, você sabe onde era a antiga delegacia de polícia militar? Onde fechou? Sim. Pronto, sim. Você segue a primeira curva ali. Essa é a primeira curva, curva do Olegário. É meio inusitado, né? Uma curva, né? Mas é um dito popular, né? Muitos acidentes aconteceram aí, sim, no tempo da estrada de chão. Por conta disso. E também no tempo, depois de pavimentada, em 89, 90, porque ela era mais estreita. Ela ganhou um alargamento no meu primeiro mandato como vereador, de tanto pedir, então o prefeito Jean realmente reconheceu que havia necessidade, ela foi alargada em 1,5 metro. Porque ali era um local perigosíssimo mesmo, né? Nas madrugadas dos bailes do Primavera, geralmente alguns ficavam pelo caminho ali, traçalhando automóveis, motocicletas. Por isso esse nome, Curva do Olegário. Bom, eu vou colocar então em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço.
Projeto aprovado por unanimidade. Concluída a ordem do dia, eu concedo a palavra, conforme o requerimento número 007/2022, aprovado na semana passada, aos membros representantes da PAI para a divulgação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2022. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentamos a mesa diretora desta Câmara, representada pelo excelentíssimo senhor vereador Flávio Felipe Dalprá e demais vereadores em exercício, a todos os presentes e internautas. É com muita satisfação que estamos hoje na Câmara Municipal de Nova Trento, representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Nova Trento. Estamos imensamente agradecidos pelo espaço e oportunidade em nos fazer presentes para falarmos brevemente sobre o grandioso trabalho realizado por essas instituições. Hoje, especialmente, vamos falar sobre um momento de extrema relevância para o movimento apaiano a nível nacional, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A inspiração é um dos principais sentimentos capazes de mover o mundo, pois propicia ao ser humano buscar o seu melhor diariamente. Mas sozinha não é capaz de vencer os vários obstáculos existentes e, consequentemente, promover a verdadeira transformação. No entanto, quando aliada à atitude, que é a chave mestra que abre portas e constrói pontes, os desafios são superados e os sonhos se tornam possíveis. Alicerçada nesse entusiasmo e propósito, a fim de dar início a uma nova etapa na história do Brasil, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2022, que acontece de 21 a 28 de agosto, enfatiza a necessidade do empenho de toda a população na luta pela eliminação de barreiras intransponíveis para garantir a plena inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Neste ano, a campanha desenvolvida pela Federação Nacional das APAIs, a FENAPAIS, desde 1963, e introduzida no calendário nacional pela Lei 13.585 de 2017, tem como tema superar barreiras para garantir inclusão. O assunto tem por propósito chamar a atenção dos brasileiros para frisar que, apesar dos direitos e avanços conquistados por meio de legislações e políticas públicas, a pessoa com deficiência ainda sofre resistência, mesmo o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão afirmando que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma discriminação. Mas, infelizmente, são inúmeras as barreiras que impedem a plena inclusão de mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, colocando-as à margem da sociedade. São elas: urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e informação e tecnológicas. Porém, as que causam maior impacto são as atitudinais, que se referem a atitudes e comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Falta de informação, medo, rejeição, percepção de menos-valia, inferioridade, piedade, percepção de incapacidade intelectual, estereótipos, atitude de segregação, baixa expectativa, generalização, assistencialismo e superproteção integram os diferentes tipos de barreiras atitudinais.
Presentes no dia a dia, mesmo em pleno século XXI, essas barreiras são as mais comuns e estão firmadas, sejam explícitas ou não, sejam intencionais ou não. Por isso, convocamos a sociedade para se unir em favor do projeto para garantir a plena inclusão social das pessoas com deficiência, fator primordial para garantir verdadeiramente seus direitos e para o exercício da cidadania. E para que esse sonho se realize, trabalhamos pela conscientização inclusiva, para que possamos despertar em todos não somente uma reflexão, mas a sensibilização que se inspire e haja com determinação para a verdadeira inclusão. Pois só assim, com a desconstrução das barreiras, sobretudo em relação às atitudinais, a partir da disposição de toda a sociedade em considerar as necessidades da pessoa com deficiência, viveremos em um país inclusivo. Diante disso, a PAI de Nova Trento, comprometida com a sua missão em promover e articular ações de defesa dos direitos, garantindo a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e com a construção de uma sociedade justa e solidária, transpondo barreiras atitudinais que por vezes ainda existem, convida a todos para refletir acerca do tema da campanha: superar barreiras para garantir a inclusão. E eu apresento hoje para vocês o casal autodefensor da PAI, Adriana Felisberto do Nascimento Duarte, Agostinho Gandim, são os alunos representantes dos demais alunos da PAI, e convido a Adri para fazer a leitura do agradecimento. A PAI de Nova Trento agradece a oportunidade de divulgar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2022. Agradecemos também todo o apoio que sempre recebemos do Poder Público Municipal ao longo de nossa existência e lembramos sempre que a pessoa vem antes da deficiência. Boa noite a todos. Muito obrigada. Professora, a gente que agradece do Poder Legislativo, sejam sempre bem-vindos nessa casa, que é de vocês também, né? Sempre que necessário, a gente está aqui para ajudar, né? Encerrada a fala dos membros da PAI, concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Vereador Gustavo, por 10 minutos. Boa noite aos internautas que nos acompanham, Rádio La Prima e YouTube. Uma boa noite muito especial a todos vocês, representantes da PAI. Maravilhoso a representatividade dos alunos. E, brevemente, presidente, minha indicação muito simples, né? Mas a gente está zelando pela segurança de nossas crianças, como o Gabriel mesmo falou, que nesse ano, sem pandemia, está sendo bem cultivado o nosso parque da Praça Getúlio Vargas. Então veio aquele brinquedo moderno, né? Grande, mas porém teve um meio-fio que ficou ali. Então eu peço que o secretário de Obras ou o secretário de Esporte, Fabiano Rodrigues, dê uma atenção e remova o mesmo. Com relação à academia ao ar livre, alguém comentou, né? Eu tenho uma emenda impositiva de R$100 mil com o deputado estadual Fernando Krilling, que vai ser paga em outubro. E eu ainda não tenho destino para essa academia ao ar livre. Ela é para o nosso município, ela é para nós. Então,
Se alguém tiver alguma sugestão, foi você, né, Fernando? Então, depois da sessão, ou tu me dá um alô ali no WhatsApp. No mais, seria isso. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Vereador Silvio, por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela Rádio La Prima. Especialmente a pessoal da PAI, Adriana, Denise, Lisandra, os outros aí, me desculpe, mas não lembro o nome. Sejam bem-vindos e que bonito a mensagem, Adriana, que você deixou. E de uma coisa é certa, funcionarismo público, os que eu mais admiro são o trabalho de vocês. Trabalho feito com excelência, cuidando das nossas crianças especiais. Isso é muito importante. Isso, vocês têm que vir mais vezes aqui, pelo menos uma vez por ano. E deixo uma dica aí para vocês, quem está à frente da PAI. Os projetos que vocês têm ou queiram elaborar, é muito importante vocês passarem para os vereadores, porque os vereadores vão muito em busca de recursos. Né, vereadores? E às vezes a gente tem algum projeto de vocês pronto, em mãos, a gente consegue o recurso fácil. Mas a gente tem que ter os projetos. E pode contar com esse vereador que eu estou aí para fazer o que é de melhor. E parabéns aí o meu vizinho, Gandim, acompanhante, sejam sempre bem-vindos. Quero falar também, presidente, da festa do São Roque, compareci no domingo à tarde, encontrei o vereador Emerson lá, parabenizar a organização, uma festa muito bonita. E o Guaiato sempre envolvido nesses eventos, sempre dá certo, né? Então, parabéns a toda a organização. Parabenizando o Guaiato, acredito que estou parabenizando todos os envolvidos. Quero falar sobre a indicação da placa de proibido estacionar na Rua da Velha, até inclusive alguns anos já foi colocada e alguém arrancou essa placa. Hoje até teve um transtorno de alguns caminhões e trancar a passagem, né? Então, a faixa já está pintada de amarelo. Então, que o Executivo, junto à Secretaria de Obras e a Comissão de Trânsito, que coloque essas placas de proibido de estacionar para respeitar, né? Para que não deixe mais transtornos. Tanto nessa Rua da Velha, que é próxima ao consultório do Dr. Tomás, como no antigo depósito de bebida do Celinho Batista, que ali tem uma grande dificuldade também de transitar. Quando é carro pequeno não tem problema, mas quando é trânsito, cargas pesadas, é mais complicado, né? Então, são coisas simples de resolver, né? Quero falar também, não fiz a indicação, mas recebi a mensagem agora recente, onde estão fazendo a nova creche na rua do Servidão Francisco Vale, que é uma ruazinha que fica bem entre a creche e tem umas casas ali, é uma servidão. Então está bem ruim essa entrada deles, então que o Executivo, a Secretaria de Obra, faça alguma coisa, né? Coloca um material, ou é muita lama ou é muita poeira, está prejudicando esses moradores ali. É um pedido daqueles moradores. Então, que a Secretaria de Obra, ou a própria empresa que está executando a obra, que tome as providências, né? Quero falar também que ontem tivemos Antes disso, recebi alguns pedidos da cancha do ginásio de esporte, que foi fechado para fazer o evento da Encanto Trentino, né? Só que tem algumas pessoas que usam essas canchas para praticar o seu esporte, que é a bocha, e estão trancadas ainda. Parece que está tendo um evento na cidade, ou vai ter, por isso que ainda não abriram. Mas eu acredito que se abrir uma, pelo menos, para eles poderem praticar o esporte, que eles também fazem competição, para dar esse conforto para esses atletas, né? Está ali para ser servido e é um direito deles, né? Está aqui feita a minha colocação. Segundo disseram, mas são boatos, não tenho certeza, que não vão reabrir mais. Mas eu acredito que é só conversa fiada, né? Quero falar sobre os triênios dos funcionários públicos, já de muitos anos, que não estão sendo pagos, que é um direito de cada funcionário público. Quero deixar bem claro que não é só da saúde nem da educação, é no modo geral. Como a gente repassa dinheiro para Encanto Trentino, para algumas academias disso e daquilo, que vão pagar os triênios desse pessoal. É um direito deles. Não é um dinheiro que eles não têm direito. A mesma questão agora dessa dotação orçamentária, tirando de Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura,
para passar para de turismo, para pagar uma promessa que fizeram sem pensar, por favor, né? Perdão da palavra, mas é gozar com a população. Será que ele não pensou antes de fazer de ter esse compromisso? Foi tão fácil, foi tão bonito. Eu fui uma pessoa que questionei no dia da reunião, quem sou eu para discutir com o chefe do executivo se ele está dizendo que tem o dinheiro para repassar? Todo mundo aqui queria que acontecesse a festa. Mas que seja bem feita a coisa, não prejudicar outra secretaria. Eu só quero deixar já que está o pessoal da PAI aqui, há um ano atrás eu fiz um projeto, na verdade há vários projetos que eu faço aqui nessa casa que é negado, quando é para beneficiar a população. Eu fiz um projeto que a prefeitura isentasse as pessoas com necessidades especiais, ou pessoas que têm filhos em casa, que portasse alguma deficiência física ou necessidade, que isentasse de impostos e IPTU até quanto durasse a pandemia. Foi negado, que poderia dar prejuízo ao erário. Mas repassar 428 mil reais para uma festa não é prejuízo ao erário. Vocês estão vendo onde é que está o prejuízo agora? Tem que tirar de uma secretaria que é essencial para o município para tampar os buracos de negócios mal feitos, sem pensar? Não, vereador, eu não tenho tempo para te passar. É complicado. Então, isso não é brincadeira. Nós estamos aqui, eu sou vereador para fiscalizar o município. Eu fui eleito para fiscalizar o dinheiro do povo. E ninguém vai vir com conversa fiada, querer me convencer que a gente é acostumado a fazer isso. Sim, a gente é acostumado a fazer isso. Tira de uma secretaria para colocar na outra que está necessitando. Tira da secretaria de obra, passa para a saúde, porque a saúde é essencial no município. A educação é essencial no município. Obras, infraestrutura. Então tem que pensar bem antes de fazer esses tipos de projetos e contar com o que não tem. É enganar o povo, é vir com conversa fiada. É maquiar. Está errado, isso não está certo. Quero falar de uma visita que tivemos ontem, o deputado Darcy de Matos, esteve na cidade, confirmando aí um valor de 280 mil reais para a infraestrutura, que esse dinheiro está disposto. Eu vou até falar, porque a gente costuma, nós da situação, o vereador da oposição, quando a gente diz que conseguiu um recurso para tal rua, o prefeito, não, mas não tem nada na conta. Mas então eu vou explicar melhor aqui. Quando um deputado destina um dinheiro para o município, está lá empenhado, o município, o executivo, tem que cadastrar a rua para receber o dinheiro. Então, simplesmente ele diz, não tem nada garantido. Aquele boca aberta, eu tenho que dizer assim, porque ele sabe como é que funciona. Ele já esqueceu que nós fizemos parte da administração por muitos anos? O vereador consegue um recurso, vai lá e fala com o prefeito cadastra uma rua, faz o projeto se não tem, para depois receber o dinheiro, para que seja executada aquela obra. Inclusive, estão falando, o vereador Gabriel, como é que eles falaram ali sobre a fila dos exames ali? Reduz fila. O reduz fila, que bonito. Só que eles esqueceram de dizer que os vereadores da oposição colocaram mais de 600 mil reais agora na conta. Vai reduzir a fila porque os vereadores da oposição colocaram mais de 600 mil reais. Eu acho que é mais de 600 mil reais. E eu queria ver se alguém vem dizer que esse vereador está faltando com a verdade. Então vai reduzir fila, mas por causa de nós, porque eles são um bando de incompetentes, que eles não conseguem. Então eles teriam que ser humildes o suficiente para dizer, olha, estão fazendo reduz fila porque os vereadores da oposição conseguiram mais de $500 mil para a Secretaria de Saúde. E eu falo qual os deputados e qual é o valor. Não é igual certa gente que vem dizer, consegui 10 milhões para Nova Trento, 5 milhões, mas coloca, aponta o dedo, tudo onde foi investido. Presidente, por hoje seria só isso. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereador Gabriel, por 10 minutos. Nesse segundo momento, né, parabenizar aos integrantes da PAI, né, depois da mensagem aqui. Digo que contem com o Legislativo. Como o vereador Silvio falou, tem algum projeto, alguma coisa que estão necessitando? Eu até vou destacar que teve o vereador Juscelino, acho que no ano passado, né, vereador? Acho que conseguiu um ônibus para a PAI. É isso aí.
tem algum projeto, alguma coisa, uma reforma, uma ampliação, seja lá o que for, apresente aos vereadores, independente de situação ou oposição. Acho que nós estamos aqui com o mesmo objetivo, que é o progresso do município de Nova Trento. Então, independente, situação ou oposição, a gente quer o melhor para o povo de Nova Trento. Então, a gente vai estar aqui com um projeto, indo aos deputados na busca de recursos para que sejam feitas as benfeitorias no nosso município. Então, eu digo, tem alguma coisa? Apresente a nós, que nós estamos aqui para trabalhar para todos, para Nova Trento. É algum tempo que eu não me pronuncio aqui falando da questão de saúde. Até porque, né, troca secretário, né, troca as figurinhas, mas o problema continua. Há algumas semanas eu venho recebendo inúmeras reclamações quanto à questão de atendimento. E o que eu fiz? Com certeza, eles procuram os vereadores de oposição, mas eu pedi a essas pessoas que entrem em contato com os vereadores de situação. Por quê? Eu vejo os vereadores vêm aqui e dizem que está tudo mil maravilha, mas será o que está acontecendo? Será que é só os vereadores de situação vê tudo mil maravilhas e o pessoal vem reclamar para nós? Então eu falei assim, essas pessoas que vêm reclamar para nós, entrem em contato com os vereadores de situação, peçam que vá até o hospital, que vá para que essas pessoas resolvam o problema desses cidadãos natrentinos, né? Teve situações deles me ligarem de eu ter que ir até o hospital para tentar ajudar e auxiliar no problema que eles tinham lá. Então, eu pedi também, passam aos vereadores de situação, para que eles fiquem a par dos problemas que estão acontecendo aqui. E como também o vereador Silvio falou, se nós temos uma saúde que está, vamos dizer assim, reduzindo filas, questão de exames, endoscopia, seja lá os exames colonoscopia, entre outros que eu vi ali que estão listados, é porque nós, vereadores de oposição, vamos lá em busca de recurso. Diferentemente de gestões passadas, onde a oposição fazia o contrário, quanto pior, melhor. Nós não. Nós queremos o melhor para o cidadão neotrentino. Então, independente se eu estou na situação de oposição ou situação, eu vou em busca do recurso para beneficiar o povo da nossa cidade. E para finalizar, e também quero aproveitar que o seu José Davi está presente aqui na sessão da Câmara. Seu José Davi, vou passar a ação entre amigos que está sendo feita aqui no nosso município. O seu José Davi precisa fazer um tratamento de saúde, né? Eu vejo ele caminhando no nosso município, né, vendendo ali uma rifa para poder arrecadar recursos para que seja feito o seu tratamento. Então, aproveitar que a tribuna aqui para tornar público, né? Eu acho que a maioria da população aqui já sabe, mas vamos reforçar para que ele consiga o objetivo, que é fazer o tratamento, né, e ficar bem de saúde. Então, quem puder contribuir, né, adquirindo um bilhete ou um bloquinho, né, procure o seu Davi. Tem bastante rifa que está aqui no comércio do nosso município. Adquiram para poder ajudar o seu José Davi. Certo? Por hoje seria isso. Agradecer o momento, desejar uma ótima semana e uma boa noite a todos. Vereador Edo, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Quero aqui registrar esta espetacular presença da APAI de Nova Trento. Me sinto honrado em recebê-los nesta casa, pois esta é a casa do povo. Sintam-se em casa. Mas é preciso ressaltar a importância dessas pessoas também. Estamos felizes com a presença de vocês, mas muito mais felizes com o trabalho que vocês realizam naquela instituição. Parabenizo aqui todos os ex-presidentes e a atual presidente, dona Denise. Seu Paulinho, para quem está me ouvindo, é o Paulinho do Banco do Brasil, é mais conhecido, hoje também um voluntário, Adriana, né?
que é funcionária, e as outras, me desculpem se eu não os conheço todos, mas são funcionários, professores, enfim. Eu, nesta casa, sempre que tem algo referente à APAI, nesses 10 anos de história, de minha história nesta casa, eu sempre aprovei o projeto do envio, do repasse de recursos com muita alegria, pois eu sempre disse, inclusive, naqueles momentos, de que se todo o poder público, se todas as instituições públicas fossem administradas com a seriedade, com a dedicação, com a transparência que as APAIs são administradas, se todos os funcionários públicos tivessem a dedicação, o carinho, o respeito, o comprometimento que têm os funcionários da APAI, seja ele professor, auxiliar, enfermeiro, e se todos os voluntários do mundo, em qualquer situação, tivessem a mesma dedicação dos voluntários da APAI, eu digo que o mundo seria o paraíso. Pois, como é bom ver esses nossos irmãos tidos como, eu diria, apenas com algumas limitações, porque eles são extraordinários, são excepcionais no sentido de serem ótimas pessoas. Como se aprendem com esses nossos irmãos tidos pela sociedade como limitados? Eles são especiais no bom sentido. Nos fazem muitas vezes refletir da nossa vida, nós que temos 2 braços, 2 pernas, que somos, entre aspas, normais, né? Que muitas vezes perdemos a paciência por qualquer coisa, reclamamos de tudo, nunca estamos contentes porque chove demais ou chove de menos, ou porque o dinheiro é curto para comprar aquilo que gostaríamos, ou porque eu quero trocar de carro e não dá. E essas pessoas que, na grande maioria, andam a pé, quando um consegue andar de bicicleta, alguns vivem com limitações ainda maiores, e você os encontra muitas vezes sorrindo, felizes com o pouco que têm, agradecidos pela vida. Eu olho para isso e faço muitas vezes minha reflexão de que é preciso, muitas vezes, nós, tidos normais, preciso parar e olhar para aqueles que nós entendemos como limitados. Talvez os limitados somos nós, que Deus nos deu a graça de podermos mobilizar, raciocinar, locomover, e às vezes nós usamos tudo isso em desfavor dos outros, em alguns momentos, quando desrespeitamos, quando não temos limites. Então a APAI, seus membros, sua diretoria, seus voluntários, certamente são pessoas escolhidas por Deus, porque eles são diferentes no bom sentido, diferentes, que nos trazem, nos dão alegria. Eles nos ensinam o quanto a vida é importante e quanto a vida é bela. E disse em outras oportunidades que eu, talvez, dentre todos que aqui estão, eu sou o mais antigo, o que veio primeiro ao mundo, com toda certeza. 64 anos, faltam poucos meses. Eu conheci, tenho um irmão, por sinal, com essa limitação, próximo de 70 anos, que felizmente minha mãe, apesar de viúva, com 8 filhos pequenos, deu a ele a dignidade que era possível. Mas eu também conheci pessoas nesse passado distante, em que tudo era mais difícil na família, porque tudo era limitado. O tido bem de vida é o que tinha um pouco mais de comida, porque a grande maioria male sobrevivia da lavoura, da pesca, da caça. Como hoje é proibido caçar, mas na época não se caçava pelo prazer de matar o passarinho, era para poder matar a fome mesmo. E recordo-me de algumas situações que eu, como criança, como garoto, andava aí, perambulava pelos 30 réis, apesar das poucas famílias, mas em bairros mais distantes, a pé, e havia alguma pessoa com essa deficiência, e como era triste para aqueles pais, porque não havia o que tem hoje, o que o Estado, o que o poder público nos oferece, o que a própria sociedade oferece, porque a existência da APAI também é fruto da sociedade
que melhor se organizou, que gera recursos, que deu essa condição de termos uma associação de pais que possa oferecer um espaço decente com professores. Na época, recordo-me que algumas pessoas nessa situação viviam muitas vezes escondidos dentro de um quartinho escuro. Não porque o pai e a mãe era desejo deles, mas era a condição que eles tinham, porque eles tinham que labutar na lavoura dia e noite para poder ganhar o pão de cada dia. E não tinha como um ficar em casa para cuidar dessa criança, depois desse jovem. Então, temos que olhar para trás e também olhar para o presente e ver o quanto evoluímos como seres humanos, como melhorou, apesar de estarmos longe da perfeição. Porque às vezes nós também só reclamamos do poder público em algumas situações, dá a impressão que nada do que é público presta. Aí nós nos esquecemos às vezes, porque falamos, pagamos tantos impostos, somos tão cobrados, e o retorno? Aí nós nos esquecemos muitas vezes. O que mantém a paz são recursos vindos da sociedade, um pouco de voluntário, mas oriundo dos impostos que nós pagamos. O professor é pago com esse dinheiro, o ônibus que busca em casa o nosso aluno é fruto daquele dinheiro, do imposto que nós recolhemos. O doente que é transportado para um hospital ou que recebe uma cirurgia, que é socorrido no hospital, aquele médico, aquela cirurgia é paga com o dinheiro dos nossos impostos. Graças à evolução da sociedade, que nós fomos melhorando, produzindo mais, consumindo com mais qualidade e gerando mais impostos. Porque quando eu digo na época que eu era criança, gente, Nova Trento, nós tínhamos 200 metros de calçamento no centro da cidade, e o 30 Réis era pura lavoura, cana de açúcar, um pequeno comércio, a vendinha do seu João Batista. O prefeito, por mais que tivesse vontade, ele não tinha recursos, não havia dinheiro. Quando eu falo da curva do Olegário, que ela era um brejo, é porque tinham que ir de carriola levar areia, porque não tinha caçamba, não tinha carregadeira. Eu me recordo, eu já era um menino de 13, 14 anos, quando veio a primeira carregadeira, porque até então os trabalhadores iam lá na praia e juntavam areia com a pá para colocar na caçamba, para espalhar manualmente pelas nossas ruas. Então, falo um pouco disso para saberem que aquela realidade era dura e por isso que aquelas crianças eram tratadas ou viviam daquele jeito, por falta de condições mesmo. Que bom que evoluímos, que bom que hoje, através da sociedade que evoluiu, esses nossos irmãos passaram a ter uma vida digna, passaram a serem vistos como verdadeiros seres humanos, como todos têm que ser vistos. Sim, com suas limitações, mas suas limitações que nos fazem aprender muito. Vereador Juscelino, por 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, Rádio La Prima, público aqui presente, em especial a visita hoje dos nossos amigos da APAI, né? Dizer que é um prazer recebê-los aqui e retribuindo uma de tantas visitas que a gente faz lá, né? Às vezes para pedir alguma coisa para alguma outra entidade, um favor, enfim. Dizer que é um prazer estar presente um pouquinho, mesmo que um pouquinho mesmo, na vida da APAI, né? Onde já fiz parte de 2 diretorias, e a gente tenta colaborar porque reconhece e vê o bom trabalho que é feito. E onde isso acontece, a gente tenta estar presente e tenta retribuir com alguma demanda, com alguma necessidade da instituição. Então, quero parabenizar, não só pela semana que está vindo aí, mas por todo o trabalho que a APAI tem feito em Nova Trento, aí me fugiu o número de anos, mas acho que é quase 40, isso? 38.
Então, é uma referência no Estado, a APAE de Nova Trento, pelo atendimento, pela qualidade do atendimento e também das suas instalações. Então, parabéns mais uma vez, contem sempre com a gente naquilo que a gente puder colaborar. E bem breve, presidente, preciso fazer um pedido. Fui até Tijucas, enfim, para frente um pouco, na semana que passou, e a gente vê, eu já comentei aqui sobre essa revitalização que está acontecendo na nossa SC. Então agora, por conta do período eleitoral e das definições que aconteceram entre os partidos no Estado, o meu partido não faz parte da base do governo hoje, mesmo tendo secretário, líder do governo na Assembleia até poucos dias. Então eu queria pedir para os vereadores que fazem parte hoje da base do governo que não deixem escapar a revitalização sem que chegue até Nova Trento, como aconteceu em anos anteriores, né? Porque está ficando bom de Canelinha a Tijucas, já fizeram uma pista, agora estão voltando e tomara que o serviço fique tão adiantado que antes da eleição eles tenham que vir até Nova Trento, né? Porque eu tenho medo de passar a eleição e o nosso trecho continuar com as suas rachaduras, com os seus buracos, né? Então, tomara que não seja pela segunda vez que Nova Trento fique esperando a revitalização da nossa SC, né? Por hoje era isso, presidente. Sim, vereador. Obrigado, Juscelino, por me conceder um minuto da sua fala. Não, só para esclarecer aqui com relação ao pessoal da APAE, o que se encontra com um grau de deficiência, que o Silvio, ele explanou aqui na casa que a gente votou contra, né, a grande maioria. Eu votei contra, com a seguinte convicção. Para mim, foi um projeto um pouco vago, porque eu conheço pessoas em Nova Trento que se enquadravam dentro desse projeto de lei do vereador, que são milionárias. Tem várias pessoas de patrimônio alto que tem alguém com algum grau de deficiência e coloca o patrimônio no grau dessa pessoa, no nome dessa pessoa. Então, fazer um projeto mais embasado na época, com visto em declaração de imposto de renda, em olerite ou em remuneração daquela família, aí tudo bem, aí vai dar de acordo. Outra coisa, também sendo bem justo, coerente, cobra do prefeito o triênio, certo? Porém é desde 2015. Cobra do prefeito a reforma administrativa, porém é desde 2015. Cobra do prefeito as pontes depreciadas, porém é mais de uma década. Cobra do prefeito o problema do cemitério, é mais de uma década. Então ficou bastante problema para o atual executivo resolver também em 1 ano e meio. Contudo, a cobrança sempre é válida e a gente está aqui para isso. Obrigado, vereador Juscelino. Bem, já que foi citado a questão dos triênios, da reforma, enfim, a gente sabe que ficou um período em análise a tal da reforma, eu falo porque eu era secretário de administração, e é uma frustração que eu tenho, que eu levo junto, a gente não poder ter mandado para essa casa a reforma no segundo mandato do ex-prefeito Jean. Porém, foram feitas algumas concessões aos servidores através do sindicato, inclusive a redução da carga horária, que é muito criticada, mas que era uma maneira do executivo amenizar um pouco o não aumento salarial ou não atendimento aos pedidos dos servidores. Então, é uma frustração, sim, né? A gente sabe que não é fácil, eu já falei isso aqui, não defendendo a atual administração, mas é uma matemática muito complicada, porque tu não tem 5 nem 10 pessoas para atender, são 600 pessoas, são diversos cargos. Se fosse fácil, com certeza o ex-prefeito Jean teria encaminhado para essa casa uma reforma que contemplasse e que atendesse todas as vontades. Porém, o município não tem só o servidor para atender. Tem todas as áreas, todas as secretarias. Como dizia o ex-prefeito Jean, o cobertor é curto, né? Às vezes tu puxa na cabeça para esquentar a orelha e destampa o pé. Então, às vezes eu falo algumas coisas aqui,
Tem gente que acha que eu defendo o prefeito Tiago. Eu não estou defendendo, mas eu estou passando o que eu passei, o que eu senti na pele lá como secretário. Então, às vezes, eu tenho sim que me posicionar para não passar por ignorante, porque eu não posso ter sido secretário por 4 anos numa das principais secretarias da administração, que é a Administração e Finanças, e às vezes ouvir alguma coisa e eu não poder me manifestar porque eu sou oposição. Não, eu vou me manifestar de acordo com aquilo que eu passei lá dentro da administração. Se eu, às vezes, tenho uma maneira de cobrar um pouco diferente, é por ter vivido isso, entende? E eu não quero, não sou candidato, né? Mas se um dia eu for e o povo me der a cadeira principal lá dentro, eu espero que eu não seja cobrado por situações que eu criei aqui dentro, né? Então, não é por medo que eu deixo de falar alguma coisa, não é nada disso. Realmente é por conhecer um pouquinho, bem pouquinho, porque aquela máquina é uma coisa gigante. Vereador Silvio. Obrigado, Juscelino. Só para complementar a fala do vereador Gustavo, quando ele disse que aquele projeto meu ele votou contra, porque não achava justo. Tinha pessoas aí com bens, né, milionária, que poderia se beneficiar. É simples, é o executivo fiscalizar, é só aquela turma aí gigantesca que tem hoje na prefeitura, tirar a bunda da cadeira e fiscalizar, para não ser favoráveis àqueles que realmente têm condições, e sim para aquelas pessoas que realmente têm condições. Outra fala, vereador, sobre o que você acabou de falar, que não é fácil, entendo o senhor, sei o que o senhor passou, mas na gestão passada, o vereador Éder aqui é prova disso. Hoje, quem está sentado na cadeira, quando era vereador, o vereador Tiago, dizia que os secretários da Finança, o prefeito, estavam dormindo, eles estavam cegos. Hoje ele está na cadeirinha, por que ele não resolve do dia para a noite? Mas não vai resolver, porque ele ficou cego e os funcionários que ele botou estão dormindo. Simples assim, vereador, e eu te entendo perfeitamente. Joia. O vereador Silvio, pior que tinha algumas sessões que no horário da sessão eu já estava dormindo, porque o cansaço era tanto que às vezes a gente dormia às 6 horas da tarde quando chegava em casa. Mas, enfim, agradecer, presidente, desejar uma boa semana a todos e um abraço. Bom, para finalizar a sessão, então, novamente, eu agradeço a equipe da PAI. Novamente, sejam todos muito bem-vindos nessa casa. Espero que utilizem ela, né, mais vezes, né, e espero também que outras entidades utilizem ela também. Hoje, o que vocês fizeram aqui, para nós, 9 vereadores, e também para o público presente e para a população de Nova Trento, foi espetacular. Parabéns de verdade e sejam muito bem acolhidos. Então, nesse momento, não havendo mais nada a tratar, eu dou por encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 30 de agosto, terça-feira, com início às 19 horas. Boa noite a todos.